Amém, glória a Deus. Deus é bom. Amém. A gente sobe nesse altar com muito temor, com muita reverência. Eu estava ali, Deus, confirma a tua palavra. Aí de repente canta-se um louvor a mais e direcionado com a mensagem que Deus falou ao meu coração. Salmos 89, versículo 20. A palavra do Senhor diz assim: achei a Davi, meu servo, com o meu santo óleo o ungi. Atos, capítulo 13, versículo 21 e 22. E depois disto, depois pediram um rei, e Deus lhes deu por 40 anos a Saul, filho de Cis, varão da tribo de Benjamim. Versículo 22. E quando este foi retirado, lhes levantou como rei a Davi, o qual também deu testemunho e disse: achei a Davi, filho de Jessé, varão conforme o meu coração, que executará toda a minha vontade. Amém? Glória a Deus. Pai, a palavra é tua, eu sou teu, a igreja do Senhor. Fala conosco nessa noite, nos ensina, nos direciona, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Nós precisamos entender que Israel passou por várias situações até o momento do texto que nós lemos. Até o momento de Deus falar que achou a Davi, que achou o ungido do Senhor, que achou o escolhido dele. Da promessa que Deus fez a Abraão, até o período dos reis sobre Israel, muita coisa aconteceu. Muita coisa aconteceu na trajetória, aconteceu no processo, até chegar ao período dos reis sobre a nação de Israel. Na caminhada, no processo em direção à promessa, muitas foram as circunstâncias que levaram o povo a pedir um rei. O povo era direcionado, era orientado pelos sacerdotes, pelos profetas. Teve um período que foi julgado pelos juízes que Deus levantava sobre a nação. Mas nesse período, nesse processo, nessa caminhada, muitas coisas foram acontecendo ao longo dos anos, ao longo do tempo, até que chegou então um período que o povo chega em Samuel e fala para Samuel: Samuel, até agora nós caminhamos dessa forma, mas a partir de agora nós queremos um rei sobre nós. Nós queremos um rei para estar nos direcionando, nos orientando. Acredito eu que muitas coisas aconteceram e eu separei 3 circunstâncias que levaram o povo a pedir um rei. A primeira dela, e talvez a mais principal, foi que o povo perdeu a Arca da Aliança, o objeto que simbolizava a presença de Deus. Num período em que houve guerra, num período em que o povo se levantou contra os filhos de Deus, contra os povos de Israel, os filhos de Eli pegam a arca e levam ela para a guerra sem a orientação e sem a direção de Deus. E nessa guerra a arca é tomada. A arca é levada embora. A arca, o símbolo da presença de Deus, é tomado do povo de Israel. E o povo de Israel guarda isso no seu coração e na sua mente. E os anos se passam. E quando Samuel já está velho, já está avançado em idade, eles olham para os filhos de Samuel e eles lembram dos filhos de Eli, porque os filhos de Samuel não estavam seguindo os passos do pai. Eles não estavam no caminho que o pai trilhou. Talvez foi porque eles começaram a olhar para o terreno vizinho, para a nação vizinha. Eles deixaram de olhar para a promessa, eles deixaram de olhar para o Deus deles, que guiava eles, que orientava eles, e começou a olhar para os reinos vizinhos. Os reinos que cercavam Israel, eles tinham reis. Os reinos, a vizinhança de Israel possuía reis, e o povo começou a olhar como eles viviam.
como eles se davam, como era o costume deles. E eles também olharam, como eu já disse, para a geração que iria assumir o compromisso sacerdotal. Então eles olham para Samuel e falam: olha, nós queremos um rei. Nós não queremos mais ser governados dessa forma. Nós não queremos mais ser direcionados dessa forma. Dai-nos um rei. E todos nós conhecemos a história. Samuel ora ao Senhor, o Samuel busca a direção de Deus, e Deus dá então Saul para eles. Saul começa bem. Saul começa a reinar de uma forma bem. Começa a reinar e fazer a vontade de Deus. Mas na sua caminhada, no seu trajeto, Saul desvia o foco. Saul desvia o olhar. Saul já começa a quebrar os princípios de Deus, os mandamentos de Deus, e Saul começa a fazer as coisas segundo sua vontade, segundo o seu coração, ao ponto de Deus rejeitá-lo como rei. Mas Deus rejeita Saul como rei. Mas nesse mesmo período Deus já havia olhado para um novo rei sobre a nação de Israel. O profeta Samuel, então, ele recebe uma ordem: vai à casa de Jessé, porque de lá na casa de Jessé, entre os filhos de Jessé, há um que eu escolhi como rei. Desce à casa de Jessé, vai à casa de Jessé, porque de lá vai nascer, de lá tem o meu escolhido, que será o novo rei sobre Israel. E o interessante que me chamou a atenção nessa passagem no dia de hoje é que Samuel chega na casa de Jessé, Dinei, mas Davi não está na casa. Davi está no pasto. Então, meu irmão, se você quiser anotar, anota aí. A unção é na casa, mas o encontro é no pasto. A unção de Davi foi dentro da casa, na presença dos irmãos, mas o encontro com Deus foi no pasto. A unção é dentro de casa, mas o encontro é no secreto. O encontro com Deus é você agarrado na barba de um leão. O encontro teu com Deus tem que ser você correndo atrás do urso e arrancando a ovelha da boca dele. A unção pode sim ser na presença dos irmãos. A unção pode ser sim na presença do Pai, na presença dos conhecidos. Mas o encontro com Deus é no secreto. O encontro com Deus é no pasto. Talvez você chegou aqui nessa noite e você está dizendo: meu Deus, é tanta luta. Meu Deus, é tanto leão para matar. É tanto urso para inventar. É tanto Golias que nos afronta. Ei, meu irmão, Deus está te preparando para algo grande. Talvez você fala: eu não tenho aquela unção de pregar, eu não tenho aquela unção para cantar, eu não tenho aquela unção para dançar, mas eu estou enfrentando luta, eu estou enfrentando dificuldade. Meu irmão, é na prova que Deus te forja, é no pasto que Deus forma o teu caráter, é no pasto que Deus te capacita para lugares mais altos. É no pasto que nós temos um encontro com Deus. É no secreto que nós encontramos com o Pai. É no meio da prova. É no meio da luta. É quando nós estamos matando ursos. É quando nós estamos encarando o leão. Ei, é lá no pasto que nós temos um encontro com Deus. A família de Davi não estava vendo as batalhas secretas dele. Talvez você está aqui nessa noite dizendo: Deus, ninguém está me vendo. Deus, ninguém sabe o que eu estou enfrentando. Deus, parece que ninguém me enxerga. Parece que ninguém me vê. Ei, cutuca o irmão que está do seu lado aí. Fala para ele: as pessoas podem não te ver, mas o Deus que te criou, Ele te vê. Aleluia. Ninguém viu Davi encarando o leão.
Os irmãos de Davi não viram ele tomando a ovelha da boca do urso. Cheira baixai. Mas Deus, do seu trono, na sua soberania, Ele está olhando para Davi lá no pasto. Meu irmão, não troque o pasto. Não saia do pasto sem antes Ele te chamar. Que vai chegar a hora que Ele vai dizer: manda chamar Davi. Espera o tempo de Deus. Davi está lá batalhando, Davi está lá no secreto, como se ninguém estivesse vendo, como se ninguém estivesse olhando. E Deus do céu olhando para Davi e mandando o profeta descer para sua casa. Olha para o irmão que está do seu lado de novo, mais uma vez. Fala para ele: meu irmão, o cumprimento da promessa está vindo. Você pode estar no pasto, mas o profeta está a caminho da sua casa. Você pode estar no pasto, achando que ninguém está te vendo, mas o profeta está indo para sua casa. Chega lá, baixai. Davi não sabia. Davi estava lá com as ovelhas. Davi estava lá esquecido com as ovelhas, lá cuidando das ovelhas. E Deus mandando o profeta: vai lá, vai na casa dele, vai na casa dele. Lá tem um que eu vou subir o nível. Lá na casa dele tem alguém que eu vou colocar no lugar de destaque. Ei, a unção é na casa, mas o encontro com Deus é no pasto, meu irmão. É na prova que nós encontramos Deus. É no deserto que o maná vem. É no deserto que vem coluna de fogo. É no deserto que vem nuvem. É no deserto que vem codorna. É no meio do deserto que sai água da rocha. Não é no Egito, não é na terra prometida. Sim, há uma terra prometida, há uma palavra liberada, há uma promessa liberada, mas é no meio do deserto que a coluna se manifesta. É no meio do deserto que eles oram e manifesta a codorna. É no meio do deserto que Deus se manifesta no meio do povo. É no meio do deserto que o monte fumega e a lei vem. É no meio do deserto que Deus providencia o cuidado para o seu povo. É no deserto que nós somos cuidados. Ei, meu irmão, Deus está olhando para a terra a todo tempo, a todo instante. Ele está olhando para a cidade de Tanabi nessa noite. Ele está olhando para a nossa igreja nessa noite. E Ele quer encontrar alguém disposto, alguém que não troca a presença dEle por nada. Ele está olhando para esta noite, para este lugar. Irmão, como você diz isso? A palavra do Senhor me mostra isso. Ele olhou para a terra um período e ele encontrou Noé disposto a ser diferente. Ele olhou para a terra novamente e ele achou Abraão disposto a ser o pai da fé. Ele olhou para a terra novamente, onde a palavra do Senhor nunca falou a respeito dele até o momento em que Elias se sentiu cansado. Ele olhou e falou: você está cansado, mas há Eliseu atrás das juntas de boi, preparado para assumir o teu lugar. Ninguém tinha ouvido falar de Eliseu, mas Deus já sabia aonde ele estava. Deus sabe aonde você está, meu irmão. E ele mandou o profeta novamente. Eliseu está lá atrás da junta de boi. E lá vem o profeta: ei, eu quero profetizar sobre a tua vida nessa noite. Tem promessa do Senhor chegando na tua casa. Tem profeta do Senhor chegando na tua casa com uma palavra para a tua vida. Cheira baixai. Deus olhou para Tanabi nessa noite e te encontrou neste lugar. Deus olhou para essa igreja nessa noite e te encontrou aqui. Glória a Deus pela tua vida que você veio. Aleluia. Porque João capítulo 4 versículo 23 vai dizer novamente que Deus está olhando para a terra. E o olhar de Deus em João 4, 23, Ele está olhando para a terra e Ele está à procura daqueles que o adorem em espírito e em verdade.
aqueles que adoram não só no domingo, mas adoram na segunda, adoram na terça, adoram na quarta, adoram pela manhã, adoram dirigindo o carro, adoram debaixo do chuveiro, adoram o Senhor no trabalho, aqueles que não têm lugar, não têm hora, mas adoram aquele que merece ser adorado. Cheira baixando a labaxai. Meu irmão, e o que me chamou a atenção também, enquanto eu estava lendo essa noite, esse mesmo texto de João, capítulo 4, ele começa dizendo: era necessário que Jesus passasse por Samaria. Tinha outro trajeto para Jesus fazer, tinha outro caminho que ele poderia seguir, mas o texto no versículo 4 vai dizer: era necessário que ele passasse por Samaria. E todos nós conhecemos o texto. Em Samaria, junto a um poço, num horário impróprio, num horário que não era adequado para se retirar água, ali havia registrado um encontro, ali estava marcado um encontro, Gustavo. Ei, nessa noite está marcado um encontro com alguém aqui. Ei, essa noite Jesus marcou um encontro. É comigo, Jesus. Cheira baixar. Nesse encontro com essa mulher, ele tinha um encontro com uma mulher, mas era para trazer grande salvação, uma restauração de uma cidade, uma salvação de uma multidão de gente. Talvez seja você nessa noite que Deus vai usar para ganhar essa cidade. Talvez seja você nessa noite que o Senhor quer ter um encontro que vai mudar algo, vai virar uma chave na tua cabeça, vai virar uma chave no teu ministério. Ei, você vai ganhar a fábrica que você trabalha, você vai ganhar a rua que você mora, você vai ganhar uma multidão de gente para Jesus. Sim, ela era uma pecadora. Sim, Jesus encontra uma mulher com um histórico não muito bom. Jesus encontra com uma mulher que o histórico dela não era muito agradável. Não era, ela era uma pecadora. Mas ela encontra Jesus. Ei, um dia eu e você nós encontramos esse Jesus. Um dia eu e você nós encontramos esse Jesus. Feche os seus olhos. Começa a lembrar desse dia. Talvez o histórico seu não era dos melhores. Talvez o histórico da sua família não era dos melhores. Mas você teve um encontro com esse Jesus, e esse Jesus está aqui de novo nessa noite. O mesmo Jesus que te encontrou há 1 ano, 10 anos, 15 anos, 20 anos, ele continua sendo o mesmo Jesus, e ele está aqui nessa noite. Ei, quem nos acusa, quem fica jogando o teu passado diante de você, é um inimigo de nossas almas. Jesus te trouxe aqui nessa noite para dizer: ele quer mudar a tua história, ele quer mudar a história da tua família. Ele continua sendo o mesmo. Ele te encontrou. Ele te encontrou no pasto. Ele te encontrou onde você estava. E ele te trouxe aqui para dizer para você nessa noite: ele continua sendo o mesmo. Jesus te trouxe aqui nessa noite para ter um encontro contigo. Talvez você diga: meu Deus, eu sou tão falho. Meu Deus, eu sou tão fraco. Mas Jesus quer te encontrar nessa noite. Mas você vai dizer: irmão, eu já aceitei Jesus. Irmão, eu já confessei a Jesus como meu Salvador, eu já batizei. Eu sou da intercessão, eu sou da dança, eu sou do louvor, eu sou líder. Mas Jesus quer nos encontrar nessa noite. Eu quero ser Zaqueu, levar Jesus para minha casa. Eu quero ser aquele cego, fazer Jesus parar. Meu irmão, eu não sei se nós for perguntar, abrir, todos nós precisamos de algo. E Jesus está passando no nosso meio. Era necessário que você estivesse aqui nessa noite. Abra seu coração.
Ele quer fazer de você um missionário, um ganhador de almas, um multiplicador de células. Ei, Ele quer fazer você um grande homem e uma grande mulher. Presença dEle. Ele não está olhando o teu histórico. Ele quer mudar a tua vida. Ele quer mudar a minha vida. É o Espírito que nos convence. Essa mulher era pecadora sim. Mas o que me chama a atenção no texto é que conforme ela vai conversando com Jesus, conforme ela vai questionando Jesus, conforme ela vai indagando Jesus, e quando ela percebe que quem estava diante dela não era um homem comum, quando ela percebe que aquele que falava com ela não era qualquer pessoa, olha o que está no coração dessa mulher. Ela poderia ter perguntado qualquer outra coisa. Ela poderia ter perguntado qualquer outro assunto, Gustavo. Ela poderia ter feito qualquer outro tipo de pergunta. Mas os nossos pais dizem que tem que adorar aqui. Vocês dizem que tem que adorar lá. A pergunta dela foi sobre adoração. Olha o que estava por baixo. Uma capa, pecado, de erro, de cultura, de um coração adorador, ansioso para adorar aquele que é digno de ser adorado, ansioso para entender a respeito de adoração. Ela poderia ter feito qualquer outro tipo de pergunta para Jesus, mas ela quer saber aonde é o lugar certo de adorar. Oh, meu irmão, não sei se você está entendendo, se você está percebendo. Aonde é o lugar certo de adorar? Qual é o lugar certo de adorar? Qual é o momento certo de adorar? João capítulo 4, versículo 23 vai dizer que Ele está à procura dos verdadeiros adoradores. Ei, quem veio adorar aquele que merece? Aqui está uma chave. Adora ao Senhor. A adoração derruba muralhas. A adoração quebra cadeias. A adoração põe portais de bronze ao chão. Ei, meu irmão, se coloque de pé em nome de Jesus. Eu não sei se você está entendendo, mas Deus te achou nessa noite. Então adore Ele. Deus te encontrou um dia, então adore Ele. Glorifica Ele, exalta o nome dEle, porque Ele te encontrou. Ele encontrou você, meu irmão, minha irmã, e Ele te trouxe aqui nessa noite porque Ele quer continuar te encontrando. Ele quer continuar se revelando a ti. Ele quer continuar te achando. O pessoal da mídia vai soltar um louvor. E você que precisa dessa oração, você que entende que você precisa voltar a sentir aquilo que você sentia, você que entende que você precisa voltar com esse Jesus para sua casa, você que entende que você precisa, talvez é uma dor, talvez é algo na saúde, talvez é algo na sua casa, no seu trabalho, e você entende que você precisa ter esse encontro com Jesus. Vem à frente, deixa nós orar por você.